Oi, gente, boa tarde. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Ore, Saravá e toda a situação de respeito a nós, povos de matriz africana. Durante o período do carnaval, eu vi inúmeras postagens falando Iaô não pula carnaval, Iaô sem preceito não pula, Iaô com preceito não pula, a festa da carne, pecado, a igreja demonifica o carnaval. E a gente precisa entender um pouco do carnaval para poder continuar o tema que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é sobre a quaresma. As comparações da quaresma com a nossa religião, as comparações de data e eventos, bem como a liturgia da quaresma e o porquê que os nossos negros assimilaram a nossa quaresma ao famoso arrambão, lorogum, que era procedido nas nações do Efã e em algumas outras casas. Para que a gente possa entender um pouquinho mais de tudo isso, que meu tema hoje é a quaresma, o porquê que tanta gente fala que tem que ser guardada, não guardada, pintada e bordada. Lembrando que toda alegria que era feito nas cortes era pelo bobo da corte. E o bobo da corte sempre foi equiparado ao palhaço e muito equiparado a Exu, como aquele que zomba. A igreja tomou de Exu como uma demonificação. Para vocês poderem entender, vamos começar a falar da quaresma. Como aconteceu a quaresma? A quaresma, era um período para que a igreja católica tivesse o jejum, as parábolas e tudo que era usado para o convertimento. Haveria no sábado de Aleluia o batismo das pessoas, a consagração de pessoas que, pós-período carnaval, tomariam suas consagrações. E a igreja inventou, ou contribuiu, ou criou o período de liturgia da quaresma, porque antes desse batismo, da Sexta-feira Maior, Sexta-feira Santa da Paixão, entre outras, eram exercidos inúmeros exorcismos para que as pessoas que tivessem pulado o carnaval, se contaminado com pecados, lembrando, pecados a capital ou pecados capitais, pudessem se batizar. A igreja, tendo um mecanismo um pouco maior, lembrando sempre que a maioria dos senhores da corte, eles eram cristãos. Então, a igreja tinha o período de jejum da quaresma para que a pessoa pudesse chegar naquela sexta-feira, no sábado, e ter seu batismo, sua consagração, seu abençoamento, a sua conjura, o que fosse, de uma forma menos preocupante e menos assoberbada. Afinal, parar o movimento religioso para exercer inúmeros exorcismos para purificar as pessoas do pecado da carne tornava-se, além de trabalhoso, dispendioso para a igreja. O vídeo ele vai ter algumas pausas de imagem, porque é um assunto muito longo e a minha câmera ela não comporta uma gravação tão contínua, tá, gente? Então, complementando, a quaresma tem como simbologia abandonar para pertencer. Lembrando que naquela época das cortes, dos movimentos feudais, a maioria dos senhores de casa de engenho, os senhores escravagistas, eram todos cristãos. Era de bom tom ser um homem cristão. Então, se eu abandono para pertencer, eu praticamente vou jejuar, não vou comer carne, porque o único animal que verteu carne foi Cristo, então não consumir do sangue, entre outras coisas. Porém, quando a gente fala desse movimento, que a maioria dos senhores de casa feudal eram cristãos, a gente vai lembrar também que nessas famílias haviam pessoas bonificadas, e ali surtiu-se a cultura do furto positivo. O que é o furto positivo? É tudo que o negro tomou para si de resto do outro, inclusive a cultura. Os negros plantavam abóbora, dos seus restos vinha o doce de abóbora. O negro criava os animais e secava a carne, dos seus restos veio a feijoada. O negro não tinha geladeira, mas era obrigatório dele não deixar que o peixe estragasse. Então começou a salgar o peixe. A cultura do furto positivo, gente, ela é muito denominada por tudo que o negro salvou e reaproveitou. Daí a cultura da quaresma entrar na cultura afro-brasileira. Quando a gente vai falar da cultura da quaresma, a quaresma é um período que ela começa da quarta-feira de cinzas e precede 40 dias. Lembrando que o carnaval é dado por 3 dias. Em que sentido? Quando a igreja propôs que não haveria mais os exorcismos para que as pessoas pudessem adentrar o corpo da igreja católica ou pertencer, receber seus abençoamentos, afinal a igreja regia pessoas e regia também o município, o condado, a corte, pela menção que eu já falei lá atrás. Paulo de Tarso tornou dirigentes espirituais como dirigentes religiosos. Era uma forma de trazer a população ali à rédea. Então a igreja, para compensar esses 40 dias de jejum que cada um iria fazer
para pensar nos seus pecados, a igreja, ela abençoou através do movimento político 3 dias de um bota fora. Tipo, você vai se recolher para fazer santo. Dias antes aproveite, passeie, vá à praia, tudo que você não vai poder fazer por dogma religioso. A igreja também assim criou, junto com as monarquias locais e os locais de apoiamento políticos, o carnaval como forma intercessória ou como forma de despejar os pecados. Porque durante o carnaval, todo o processo político e de acusação era feito. Então, imagina onde que um negro seria bem visto, ou alguém que apoiava a abolição, porque o carnaval tratou da abolição também, apoiava isso, fosse bem visto na rua. Então, a igreja precisou criar e abençoar o carnaval, chegando à quarta-feira de cinza, a marcação do jejum para que pudessem chegar lá, quando voltassem às funções, após todo o período de agressão verbal e de acusações, pudessem fazer esses abençoamentos sem que houvessem os inúmeros exorcismos. É normal que a gente saiba que muitas das casas grandes tinham senhoras de casa grande, esposa dos senhores, que tinham boa aventurança para com os negros e tratavam bem os negros. E o negro, sendo bem tratado, era uma forma de escapar dos sofrimentos da senzala. E é normal observar que os acontecimentos carnais sempre levavam ao pecado. Então o negro tinha lá seus pertences espirituais, a senhora feudal tinha lá suas cruzes, suas estátuas, e aí quando essa senhora se dava de bom acordo com aquele negro e cuidava daquele negro com muito carinho, aquele negro absorvia alguns dos seus conhecimentos. O tampar das imagens e da cruz foi assimilado no candomblé quando o negro bem tratado também deixava de praticar os seus ritos de sangue, os seus sacrifícios, em respeito àquela mão acolhedora que o tratou bem, com a esperança de uma melhoria. Então o negro absorveu essa cultura, colocando assim os seus santos tampados e em movimento não litúrgico durante essa quaresma. O porquê disso tudo? Era muito normal que o povo entendesse o monoteísmo. E a Igreja Católica, por que ela manda tampar os santos? Porque mesmo havendo a santificação dada pela igreja, a igreja quem santificava, beatificava, D. João VI, São João do Pirapora, Nossa Senhora da Lágrima de Cristal, e entre outros nomes que foram dados aos santos católicos, em nenhuma forma de respeito, tá, gente? Eu tenho mania de trocadilho. Eles eram santos católicos por posicionamentos de bondade e santificação, porém o monoteísmo sempre pregou: tampe os santos católicos, porque a única reverência dada vai ser a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, o cordeiro imolado. Daí o porquê não se consumia carne e nem sangue, só se consumiam peixes, elementos esses que até na nomenclatura do nosso culto de Bori, Ori, entre outras coisas, o negro tomou para si, porque entre a sua maior prosperidade, o Ori, o Ejá, ele é o peixe, mas também dado essa consequência, que durante esse período não haveria carne nem sangue, pela questão de mesmo tendo inúmeros santos, você tendo lá capelas de devoção nas casas feudais, você encontraria também aquele negro que a si mesmou e que aceitou o bom cuidado e que respeitava como dogma aquela questão de manter o seu santo coberto, o seu sagrado coberto. Lembrando que no sincretismo muitos dizem que os ocultais, os otais, eram colocados dentro das estátuas para poderem servir como esconderijo. Então, tampava-se. Aquele ocultar acostumou-se com o tampar daquela questão, que era o monoteísmo sendo empregado. Louvem os santos, mas no período da quaresma, após os pecados cometidos no carnaval e a consagração da quarta-feira de cinza, você precisa jejuar para você poder pertencer e para você poder abandonar e ter de Deus, através da igreja, do padre, os abençoamentos referentes aos pecados cometidos contra a capital. Lembrando que esses pecados pós-carnaval era todo movimento de rebelião, que a gente vai falar agora sobre o intrudo. Para a gente entender de quaresma e carnaval, tem que entender sobre o intrudo. E acabou que eu fui falando que a gente ia falar do intrudo, mas antes disso a gente tem que entender o significado da quarta-feira de cinzas. Era muito normal durante os carnavais, lembrando que os carnavais, eles vêm de 4.000 anos antes de Cristo. E na prosopopeia ali portuguesa, nos castelos, com as rainhas, os reis, os monarcas,
Quem fabricava toda a fantasia era o artesão, tornando-se caro assim, e uma coisa cara que não poderia ser desperdiçada. A quarta-feira de cinza ela tem como simbologia se banhar de cinza, abandonando o sexo, o pecado e as luxúrias, para poder chegar ali na frente com a salvação. Mas como é ligado à despedida, a gente tem que lembrar que o carnaval é uma cultura que hoje é associada a negros. Então, aqueles senhores que não podiam pagar para o artesão do castelo fazer suas fantasias, tomavam da cultura dos negros, tomaram do ritmo dos negros, tomaram do famoso samba, do samba de roda, e aí os negros começaram a confeccionar fantasias para essas pessoas. Há algumas lendas, quase comitâneas, que dizem que na quarta-feira após o carnaval, o senhor e a senhora feudal, que ali iriam aproveitar o carnaval para participar de sexo comutativo, participar de orgias, entre outras coisas mais, entregassem aos negros todas as fantasias confeccionadas e pedissem para eles queimarem. Juntamente daí vem um pouco da herança das roupas de ração que temos hoje, a influência do Richelieu, porque muito de tudo era entregue para que fosse sumido. E daí o negro comutou daquela quarta-feira de cinzas, como a finalização dos pecados, como a cobertura de seus santos lá da Casa Maior, e levou esse culto até o culto da senzala. Afinal, havia o sincretismo para que os santos fossem cobertos. Santos esses, imagens, onde havia a simbiose do sincretismo no culto. Para a gente dando continuidade, gente, então o que acontece? Quando a gente fala lá da década de 30 a 34, eu fiz algumas anotações porque como o assunto é longo para a gente não se perder. A gente tinha o Rio de Janeiro como capital ali dessa colonização chamada Brasil. O Rio, quanto à política, ele é a nossa capital, era a capital da colonização. Porém, na época ele era uma corte, na época das monarquias. Então, todo o carnaval era um movimento onde havia o intrudo. O que era o intrudo? É onde toda a população usava de sátira e até de algumas ações vexatórias para lhe denegrir, falar mal, apontar e acusar os políticos regionais, os religiosos regionais, acusar tudo que tinha para ser acusado. E todo o carnaval, ele sempre foi voltado e virado à população do descaso, à população à margem, à população marginal, como era dita. Por quê? Dentro do carnaval sempre teve os contextos das prostitutas, dos mendigos, das pessoas de menos posse e do movimento que o intrudo causou para que esse povo utilizasse desse período como voz de fala. É muito normal tratar a regência de um local pela política social e religiosidade social. Porém, em muito do carnaval, essa política, essa religião eram criticados. Daí começaram a surgir os principais problemas que o intrudo esbarrou. E o intrudo esbarrou no principal problema que toda manifestação político-social causa. Quando o intrudo trazia como sotaques e ameaças os resíduos da capital, porque capital financeira, capital de domínio, os políticos utilizavam da religião como ameaça para obterem dogmas e reverências. Os religiosos usavam da política como forma de segurança para que eles pudessem ter o domínio que faltava na política. Porém, quando o carnaval vem falando de toda a mazela social, porque o carnaval ele sempre vem trazendo todo o contexto de infelicidade e sofrimentos sofridos ali naquela região. Portanto, o carnaval foi responsável por inúmeros movimentos políticos, inúmeros movimentos pessoais e inúmeros movimentos religiosos também. Afinal, quando a gente descreve que o carnaval é permitido aos religiosos e pós a sua quaresma, um período de perigo, foi uma cultura já herdada, porque era o que as senhoras diziam aos negros: olha, tome cuidado ao sair. Imagina se depois o carnaval foi responsável pela abolição da escravatura, né? Então você imagina a igreja olhando negros e pessoas na rua, e os famosos transviados e prostitutas e tudo mais, sempre foram uma população atacada, mas são uma população resíduo de um capital. Afinal, o capital era mantido dentro de um clero menor, dentro de uma corte menor, dentro da sociedade elitista. Porém, a sociedade elitista mergulhava na população para poderem cumprir ali as suas vontades carnais.
depois se adentravam, porque todos eram cristãos, se adentravam no processo de respeito politeísta, porque existiam santos a serem respeitados, mas de cultura monoteísta, porque somente um Deus salvaria. Então imagino que essa sociedade pensaria, um homem que teve lá suas aventuras no carnaval com uma mulher negra, talvez prostituta ou não, ou fadada de exílio de sociedade ou não, o que esse homem faria ao encontrar essa mulher em algum comércio público, sabendo que ela poderia acusá-lo? Então, quando a gente tem o intrudo como guerras e acusações à política e até a personagens daquele momento, o intrudo foi que criou o carnaval. Daí, o intrudo criando o carnaval sendo uma manifestação contra a política e a religião, logo em seguida a religião e a política se juntam e dizem: vamos deixar que o intrudo se torne uma coisa normal, que se torne uma festa, que se torne uma festividade que precise de organização, de apoio, que precise de financiamento. Se a gente der a condição, a gente traz para a gente a liderança e o domínio dessa questão. Daí surgiu o carnaval politicamente correto. Porém, a intenção desse carnaval era financiar a felicidade para esconder e ditar as regras do que seria os temas lidados. Porém, lá na década de 34, quando o carnaval já surgiu, já começou em monoblocos, em blocos, e se tornou popular, e as escolas foram acontecendo, e as suas escolas tinham em maior composição o número de negros e negros espiritualistas, e o patrocínio foi sendo cortado, o patrocínio era de outros países, todo mundo usava o carnaval como alguma tese para alguma coisa. O negro civil, a pessoa civil dominante do carnaval, voltada de novo a criticar ou a abater tudo que lhes abatiam. Afinal, o carnaval é uma crítica à política social, à política religiosa. Então, do intrudo veio o carnaval, do carnaval a igreja e a política se organizaram para redominar o movimento do carnaval, que era calar. Estamos financiando, eles não vão falar mal da gente. Porém, como o capital ou a capital do Rio de Janeiro já havia feito inúmeras vítimas, ou teria criado já o que eles chamam de dejeto do capital, os menos afortunados, esse povo se reuniu para tentar debater sobre esse prévio domínio. Então, quando a gente fala da tradição que o candomblé diz que a quaresma é tão demonificada, a igreja sempre tomou do período de domínio dela para demonificar tudo, para justificar os exorcismos. Ela deixou de executar os exorcismos, mas deu à população esses 3 dias de festejo e vamos aliviar a carne para poder compensar o jejum e o herdar a terra tão sagrada. Dali em diante, já lembrando que há 4.000 anos atrás existia carnaval e outras formas. O carnaval ele sempre foi usado como forma de acusação à política, acusação à exploração. Foi um movimento de libertação escravagista no Brasil, foi muito efetivado pelo carnaval. Porém, já tribalmente falando dentro da nossa religião, eram festas de festejo à colheita. Por isso que houve uma junção aí de períodos. Carnaval, quarta-feira de cinzas, quaresma, sexta-feira santa. Daí há o domínio. Todo mundo sabe do Itã, ou alguns sabem de uma forma ou outra, do Itã que Exu tentou Oxalá. Por esse período onde houveram a seca das colheitas e que os orixás formaram 2 times para buscar orixá Oxalá. Então Exu, ele foi equiparado ao demônio, porque claro, o negro contou para a sua senhora feudal que deveria haver um período antes das colheitas, onde deveriam buscar Oxalá para que as colheitas não fossem amaldiçoadas. Então, eu não vou entrar no detalhe do Itã, tá? Porque cada um conta de uma forma. Então, houve o equilíbrio de Exu-demônio, com demônio Exu, 40 dias de tentação de Jesus Cristo, com os 40 dias sobre a qual o ser humano deveria de deixar de proceder à tentação, o sexo, a orgia, a bigamia, o politeísmo, entre outros, e ao final disso, a colheita maravilhosa quando acharam Oxalá, a colheita maravilhosa que você vai ter quando Jesus te salvar e te remir pelo seu jejum dos seus pecados. Porém, eu não estou aqui para desconstruir a quaresma, mas a quaresma ela é uma associação, uma customização aos nossos itãs e
ao sincretismo da cultura do furto positivo. Então, em grande maioria, as nossas negras trouxeram esses costumes católicos, elas foram obrigadas a participar do catolicismo e elas tinham por obrigatoriedade que sincretizar o catolicismo, porque senão pós-libertação elas não teriam nenhum tipo de ajuda, financiamento, emprego e outras. Então, quando a gente for falar da quaresma, a gente tem que saber dividir quaresma católica, quaresma política, intrudo, o arrambã ou lorogum do candomblé, o sincretismo e os debates políticos. Na grande verdade, todo o carnaval, ele fala contra açoitamento. Quando a gente diz que o Iaô não pode enfrentar o carnaval, é porque se o Iaô se despediu de um velho comportamento para ir para um próximo comportamento, o carnaval dá acesso ao quê? Sexo com facilidade, sexo sem julgo, bebida com facilidade, bebida sem julgo. E todo tipo de erro carnal ou não erro. Cada um assume o seu erro, a sua consequência de acordo com suas escolhas. Portanto, eu quis trazer uma informação para a gente poder entender o que é essa quaresma, para poder entender a necessidade que algumas casas sincretizaram o mesmo período da quaresma com o mesmo período do arrambã ou do lorogu. E, de certa forma, essa influência ancestral que nós devemos respeitar dos negros que cobriam seus santos, porque seus santos estavam embutidos dentro do culto católico, há um sincretismo disso. E do perigo. Na grande verdade, a quaresma é um tempo de observação, porque os negros anteriores a nós foram criados com movimento de medo. Se você se justificar, se você falar, se você exortar durante a quaresma, podem achar que você é aquele que trouxe aquele conhecimento indevido nesse período. Portanto, é um costume também de furto positivo que nós, do candomblé, adquirimos em manter em respeito às tradições dos nossos negros anteriores. Algumas são viáveis, outras não. Então, não cabe a quem cultua a quaresma criticar quem não cultua. Não cabe ao Abian desconstruir dizendo que a quaresma é católica. Realmente, a quaresma é católica, o arrambã do candomblé. O movimento do carnaval já é de 4.000 anos antes de Cristo, que é o festejar da colheita. Então, se a gente colocar essas lendas e itãs aí comparados, a gente vai ver que tem muito parecido de quando Oxalá andou em seus caminhos e foi tentado ali por Exu, né? Dessa brincadeira que a igreja toma disso para sincretizar dentro da igreja católica a tentação de Cristo e o demônio, o festejo da grande colheita pelo animal imolado que foi Jesus Cristo, a salvação que você teria, bem como todo o movimento de reclamação, todo o movimento de injúria e política é datado do carnaval. Pós-carnaval, as grandes cortes, as capitais que foram se instituindo depois do decorrer do Brasil, saberiam qual era o movimento político, qual eram as tradições políticas, o que eles poderiam ser prejudicados e ajudados. Então, na grande verdade, a gente tem que saber entender que, criando-se o movimento do carnaval, a Igreja Católica, bem como a política local, que já vinham andando juntas, elas tinham um mecanismo de dar ao cidadão de bem um período para que ele pudesse extravasar suas ansiedades e anseios e vontades, coisas que pela a Constituição dos Pecados Capitais não era permitida, e depois de traçado o pecado, aquele cidadão teria 40 dias para jejuar e para, pequei e transei com 3 mulheres no carnaval, fora minha mulher saiu com um escravo, foram feitas fantasias, foi uma cultura de roubo, porque o carnaval incluiu o negro pela sua musicalidade, criatividade e artesanato, e porque muito dos condes, condessas e títulos dados pela nobreza para que tivessem aqui no Brasil olheiros das suas plantações, não tinham condição de bancar o que o artesão do carnaval da corte maior faria. Então tomou-se aí, daí surgiram-se os blocos. É toda uma cultura de adaptação, de customização e de furto positivo. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês. O vídeo tem bastante informação, é um pouco longo, porém dá para a gente poder entender de que forma aconteceu, de onde surgiu toda essa questão e o porquê disso até o dia de hoje. Um grande beijo, até um próximo encontro.